sociologia vai estar tudo regularizado e nós vamos ter uma aula normal. Pessoal, lembrando, né, quando nós tratamos de filosofia medieval, nós estamos especificamente falando de um tema fundamental, que é a relação entre fé e razão. Isso se dá em virtude da influência que o cristianismo teve como um modelo de pensamento no período medieval. Nós sabemos que o cristianismo surge no século I. Século I ainda é reputado, é computado como período antigo. Contudo, a partir do século IV, o cristianismo vai ganhando uma notoriedade muito grande em virtude do impacto, né, das evangelizações que já estavam ocorrendo e, posteriormente, com a conversão do imperador Constantino e a oficialização posterior do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, agora você tinha toda a estrutura imperial favorecendo a fé cristã que estava se formando, se fortalecendo. Então, esse panorama é fundamental para a gente entender, quando a gente fala de Idade Média, quais são as principais características dessa filosofia, né? Eu cheguei a comentar com vocês, é importante a gente sempre ressaltar que quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando especificamente de filosofia cristã. Contudo, nós não podemos deixar de lado uma filosofia que vai surgir entre os árabes, né? A partir do século sétimo, a partir do século sétimo, em que surge, né, o islamismo a partir da figura de Maomé, você tem também uma expansão muito grande, muito forte ocorrendo a partir da Arábia, né, alcançando o norte da África e depois alcançando o sul da Espanha. Você tem a expansão do islamismo, e com o islamismo a cultura árabe também se expande e surgem também filósofos nessa cultura, né? Podemos dizer assim. E dentre eles cabe mencionar o Avicena, o Averroes e um que era judeu, aliás, que era árabe, mas era judeu, o Maimônides. Então, são observações que merecem ser feitas. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque foram justamente os árabes que retomaram o estudo de Aristóteles, que havia sido esquecido. Nós vimos já o pensamento de Agostinho, Santo Agostinho, e nós vimos a influência que Agostinho teve de uma filosofia com características mais platônicas. E o pensamento de Agostinho é o que ganha reverberação nos primeiros anos, nos primeiros séculos até da Idade Média. E o pensamento de Aristóteles, até por questões os manuscritos de Aristóteles serem muito raros, né, não estarem tão disponíveis assim para o estudo, e também pela falta de interesse nesse, nesse estudo, é que o pensamento de Aristóteles, que nós vimos também já esse ano, o tanto que o pensamento de Aristóteles é rico, é complexo, traz inovações, né, na filosofia, na metafísica, na lógica, o quanto esse pensamento é rico. E aí você tem, então, os árabes que já estavam se apresentando como uma grande potência militar, cultural, científica até, e agora também surgem como uma grande potência filosófica. E aí,
cabe a Tomás de Aquino, ou a São Tomás de Aquino, revisitar, então, na perspectiva cristã, o pensamento de Aristóteles. E é justamente isso que o São Tomás de Aquino faz. Ele pega este Aristóteles que estava sendo analisado pela ótica dos árabes e vai fazer uma leitura cristã de Aristóteles. Por isso que quando a gente fala de Idade Média também, e aí nós pensamos os dois grandes representantes da Idade Média, que é o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, nós também podemos analisar a diferença que eles têm nessas influências. Então, Santo Agostinho é muito influenciado pelo platonismo, pensador que nós já vimos, pensador da antiguidade clássica, e o São Tomás de Aquino é influenciado ele é influenciado pelo Aristóteles, né? Outro pensador clássico. Aliás, o Aristóteles é um próprio discípulo de Platão, mas com ideias totalmente inovadoras e que vão gerar uma filosofia cristã também muito inovadora, muito rica, muito detalhista. Uma das características fundamentais do pensamento de Aristóteles e que o São Tomás de Aquino vai resgatar é a lógica aristotélica. Então, o que é a lógica aristotélica? O Aristóteles ele é o cara que funda o estudo sobre a argumentação válida. A lógica é este campo da filosofia que estuda a validade dos argumentos. O que é um argumento válido? É um argumento que se justifica a partir de uma série de concatenações de ideias. Um pensamento lógico clássico que nós temos, que é chamado de argumento dedutivo, é aquela famosa frase: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então perceba que há uma concatenação de informações, né, que são chamadas de premissas, para fins de chegar a uma conclusão lógica. Eu estou dando um exemplo muito simplesinho para a gente poder entender como é que funciona essa arquitetura, essa construção de pensamento a partir da lógica ou de premissas. E é justamente isso que o Tomás de Aquino vai fazer. Ele vai pegar todo esse rigor, vamos dizer assim, de argumentação e vai construir um edifício. Quando a gente fala de filosofia aristotélica, a gente está falando de um edifício de pensamento. Aliás, como falamos de filosofia tomista, né? De Tomás de Aquino, nós estamos falando de um edifício, de uma catedral, que é o próprio pensamento de Tomás de Aquino, um pensamento muito rigoroso, muito lógico, né? Então, como é que era o método específico de Tomás de Aquino? Ele gostava de trabalhar a partir de problemas. E é um método muito interessante para se fazer filosofia. Então, ele pegava um problema específico. Por exemplo, o problema da liberdade. O ser humano é verdadeiramente livre? É um problema filosófico. E aí, o que ele fazia? Ele trazia vários argumentos a favor e contra essa tese. Então, nós temos uma pergunta, tá ok? O ser humano é livre? Tratando do tema da liberdade. Aí ele vai trazer primeiro as objeções, ou seja, vamos supor que o ser humano não seja livre. E aí traz vários argumentos porque este aspecto a resposta poderia ser não. Ele traz filósofos que pensavam, que questionavam a liberdade humana, ele apresentava uma certa corrente de pensamento. Aí depois ele vinha e apresentava assim, vamos agora para o lado do sim. Então, sim, o ser humano ele tem liberdade.
E aí ele apresenta todos os argumentos ligados à possibilidade de fato, o ser humano ter liberdade. E aí depois, acumulado toda uma informação, toda uma história de pensamento sobre aquele problema, ele vinha e emitia a sua opinião sobre aquele aspecto. Isso fez de Aristóteles um pensador muito rigoroso, muito complexo, muito rico de ser estudado. Então, é sobre esse pensador que, a partir da próxima aula, a gente vai avançar mais o nosso estudo, tá bom? Para quem chegou um pouquinho depois da minha fala, eu peço desculpas a vocês pelo atraso, tá bom? Tive um probleminha aqui, mas que bom que tudo se restabeleceu e a gente conseguiu ainda aproveitar alguns minutos do nosso tempo, tá bom? Relembrando vocês que nós estamos com uma prova, né, corrente, a prova de Sociologia, então não deixem de fazer a prova, nós já estamos na nossa última etapa, né, do ano, este ano turbulento aí, tribulado, né, que nós estamos passando em virtude da pandemia, mas que bom que estamos todos né, saindo dessa crise bem aos poucos, e saindo bem, primeiramente saindo com saúde, que é o mais importante, e em segundo lugar, saindo com sentimento de dever cumprido, viu, pessoal? Então, quando a gente já vai chegando nessa terceira etapa, é muito bom você ter a sensação de que o dever desse ano está sendo cumprido, né? E eu vejo o esforço de muitos de vocês, né? De tentar manter o nível das notas altas, tal. Não use esse período de pandemia para relaxar os estudos, sabe? Pelo contrário, use esse período de pandemia para que suas notas sejam elevadas. Sabe por quê? Porque o boletim de vocês é um registro eterno, sabia? É um registro do estudo de vocês que vai ficar marcado para o resto da vida. E, e é bom que vocês tenham notas altas. Não estude só para passar, não faça isso. Estude para que você tenha um boletim legal, tenha notas boas. Você vai poder olhar para ele daqui 5, 10 anos e vai poder falar que, olha, essas notas aqui são fruto do meu melhor. São fruto do esforço que eu fiz num tempo delicado da história do mundo, mas que eu estava ali presente, que eu me dediquei, que eu fiz o meu melhor. Então, é com esse sentimento que eu me despeço de vocês, né? Encontro vocês na nossa próxima aula, aula de Sociologia, mas que eu espero que vocês, de fato, tenham, né, para a gente poder fechar com chave de ouro essa etapa que se inicia e esse ano turbulento aí que nós vivemos, tá bom, pessoal? Um beijão para todo mundo, Deus abençoe vocês, até a próxima aula. Valeu, Betão. Amém, professor, com Deus. Valeu. Tchau, professor, com Deus. Tchau.